onde quer que você esteja, reunido em uma comunidade, seja ela menor ou maior, nós vamos ter desafios. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, na primeira semana, a gente falou muito sobre isso, sobre a gente olhar para as diferenças com um olhar mais empático, um olhar de que as diferenças nos complementam, que as diferenças são, a gente tem que olhar elas como ponto forte, não como ponto fraco. Se a gente focar naquilo que é o defeito, naquilo que é vamos dizer assim, que é o desafio de cada um, né? Que é o ponto fraco de cada um, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente sempre vai ter diferenças. Em todo e qualquer tipo de relação, nós vamos ter diferenças. Até pessoas que têm o mesmo estilo de personalidade, estilo de comportamento, até as pessoas que estão no mesmo grupo de um estilo comportamental são diferentes. Por quê? Porque a intensidade de cada traço comportamental é diferente. E isso faz de nós seres únicos, especiais, seres singulares. Nos fazem a imagem e semelhança de Deus. Porque assim como Deus é infinito, né? Tem a sua multiforme sabedoria, Deus é imensurável, não dá para a gente colocar Deus dentro de uma caixinha e, né, como diz aquela canção, ninguém explica Deus, a gente até tenta às vezes, mas ninguém explica Deus. Assim também nós, né, a imagem e semelhança de Deus, somos de uma certa forma inexplicáveis, no sentido de que nós vamos viver uma vida inteira e não vamos nos conhecer totalmente, não vamos conhecer o outro totalmente. Prova disso é quando nós estamos casados, né? No meu caso aqui, casados esse ano completo, 22 anos de casado, eu e Edmar, e ele ainda não conhece tudo de mim e eu ainda não conheço tudo dele. Né? Sempre tem algo que surpreende, sempre tem algo que, nossa, isso aqui você nunca falou, isso aqui você nunca fez, né? Por mais que nós tenhamos bastante conhecimento mesmo do outro, a gente tem uma intuição de muitas coisas, mas 100% a gente não conhece ninguém, né? Então isso nos remete, né? Nos faz lembrar dessa grandeza de Deus. E nós não podemos então achar que essas diferenças são um empecilho, né? Até nós temos um curso nosso, né? Um curso sobre restauração de casamento, chamado Casamento Missão Possível. E assim, o que é mais forte nesse treinamento, nessa mentoria para casais, que a gente fala é exatamente isso: usar as diferenças como potencial de bênção, como potencial de mudança, como potencial de melhoria, como potencial de crescimento. E isso também deve acontecer dentro das nossas comunidades, dentro da nossa igreja local. E aí também estamos falando muito da questão da expectativa, que às vezes a gente vai para uma igreja com a expectativa de que a gente chega lá e a gente tem que ser totalmente acolhido, totalmente 100% entendido, compreendido. E sim, as igrejas são locais terapêuticos, são hospitais espirituais, vamos dizer assim, né? São hospitais que devem receber, sim, as pessoas feridas, machucadas, para que elas sejam trabalhadas, curadas, restauradas, acolhidas. Mas, né? Mas ainda é um lugar onde que é formado por pessoas, e pessoas são imperfeitas. Então, quando a gente vai e gera uma expectativa muito grande em cima de alguém, ou de um local, ou de um grupo, ou quando a gente coloca a responsabilidade da nossa felicidade em cima de outra pessoa, a gente vai se frustrar. Então, a gente precisa entender isso. E nós falamos também sobre a gente aprender a criticar menos e incentivar mais, né? Ser menos duro, ser menos exigente, ser um pouco mais flexível com as pessoas. Depois a gente falou muito, né? Semana passada a gente falou bastante sobre a questão da gente usar os métodos de Deus para resolver conflitos. Gente, olha, como isso é um desafio. Por quê? Porque quando a gente tem um desafio,
seja em qualquer lugar, mas trazendo para a questão da igreja, quando a gente tem um desafio, quando a gente olha para uma área da igreja e a gente não concorda com alguma coisa, quando a gente olha para um irmãozinho, para uma irmãzinha, para uma menina, para um rapaz, para uma pessoa que seja ali dentro da igreja, e a gente não concorda com a forma como aquela pessoa está se comportando ou com algo que ela fez, a tendência, né, é a gente se fechar. Não é bem a tendência a gente se fechar, né? Depende. Tem pessoas que vão se fechar, tem pessoas que vão querer bater de frente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que mesmo aquelas que se fecham completamente, tanto quanto aquelas que vão lá de frente e quer confrontar e quer, né, resolver as coisas ali na hora, né, no afã do momento, não estão agindo de acordo com os métodos de Deus. E que, para que a gente tenha uma igreja saudável, não perfeita, porque perfeita não vai existir uma igreja aqui na Terra, só a igreja gloriosa lá no céu, né? Depois que a gente estiver lá no céu, a igreja noiva de Cristo, aí sim, perfeita, imaculada, sem mancha. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, somos pessoas imperfeitas. E isso tem que estar muito claro, porque por mais que a gente tenha consciência, né, racional, na hora do relacional, na hora de se relacionar, na hora de lidar com as pessoas, a gente se esquece disso. E aí a gente sai tentando resolver os conflitos que vão existir da nossa maneira. Com falta de perdão, com grosseria, ou com apatia, ou com negligência, né? Então, quando a gente fala, às vezes, assim, deixa eu só tirar o silencioso aqui no meu celular. Aí. Quando a gente fala, por exemplo, né, que uma situação aconteceu e que o outro está errado e que eu tenho que perdoar, tenho que lançar o perdão. Primeiro, às vezes a gente não sabe o que é perdão, a gente não entende o conceito de perdão, a gente acha que perdão é concordar com algo de errado que o outro fez. Que se eu perdoar o outro, eu estou dizendo para o outro que ele estava certo, né? E não é isso. A gente ainda vai trabalhar esse tema de perdão aí esse ano também. Não é isso. Então, assim, a falta de conhecimento e a falta de nós estarmos assim ligados no corpo de Cristo, ligados numa igreja local, nos impede de entender as coisas à maneira de Deus. E aí a gente sai usando os nossos próprios métodos, o nosso próprio conhecimento. E a Bíblia é muito clara quando ela fala, né? Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço, né, a sua força. O que quer dizer isso? Na verdade, não é não confiar no outro. Nós somos seres sociais e precisamos confiar uns nos outros, né? É muito importante isso. Não tem como existir relacionamentos sem confiança. O que está falando esse texto ali no original, ali, se a gente for estudar e trazer tudo ali à tona, né, os pormenores, a gente vai entender mais claramente que ali está falando da autossuficiência. Então, maldito homem, quer dizer, não vai ser abençoado, não vai ter bons resultados a pessoa que faz da sua carne, né, da sua natureza, da sua intelectualidade, do seu conhecimento, que faz de si próprio o seu esteio, o seu alicerce, ou seja, que vive de uma forma autossuficiente, arrogante, de uma forma orgulhosa, soberba. Então, não tem como a gente resolver conflitos à maneira de Deus e ter uma comunidade, uma igreja saudável, se nós formos querer resolver as coisas à nossa maneira e não à maneira de Deus. Outra coisa que nós falamos, e que é muito importante, é a gente colocar filtros nos nossos ouvidos, né? Prestar muita atenção. Ouviu alguma coisa, seja de quem for, procure a pessoa certa para se certificar daquilo que você ouviu. Ouviu alguma coisa de alguém, não dá para falar exatamente com aquela pessoa, procure um líder, alguém maduro, que vai poder te orientar, que vai poder te ajudar a resolver a questão, mas não deixe as coisas soltas, as coisas mal resolvidas, as coisas sem serem realmente apuradas e resolvidas, né? Resolvidas.
Então, é muito importante isso. E hoje, né, junto com o que tem a ver com tudo isso, eu quero falar com vocês sobre nós estarmos sendo incentivadores no sentido de participantes. Nós precisamos sermos, né, participantes do corpo de Cristo. Não dá para você, por exemplo, ter na mão, por exemplo, você tem na mão, né, no seu corpo, algum membro, algum órgão do seu corpo, onde não esteja fluindo sangue, onde não esteja passando a circulação adequada, o que pode acontecer com aquele membro, com aquele dedo que está sem circulação? Ele pode vir a morrer, né? E vir morrer e prejudicar ainda outros membros e vai ter que ser amputado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você diz que está no corpo, mas você não está ativo no corpo, você corre um sério risco de estar com má circulação, ou seja, você não está fluindo exatamente tudo aquilo que Deus tem para que você flua. E aí eu quero, você pode me perguntar assim, pastora, mas eu sou novo na igreja, eu sou nova na igreja. Pastora, mas eu não sei falar. Pastora, mas eu não sei orar. Eu não sei fazer nada. Eu só gosto, eu sou tímido, eu sou tímida. Então, quando a gente fala de ser participante, ser ativo, e eu acho isso uma graça. Nós temos uma moça que tem participado conosco, e ela é uma graça, porque ela tem pouco tempo na igreja, né? Pouco tempo de convertida, e ela naturalmente ela participa de todas as ações, de tudo. Se é para limpar a igreja, ela não pode ir, ela leva um lanche. É para a gente fazer. Fizemos lá aquela campanha do sorteio de Páscoa, da cesta de Páscoa. Ela contribuiu com os itens da cesta, contribuiu comprando o ticketzinho. Sabe, assim, isso é você falar assim, não, isso aqui, ó, essa igreja que está aqui, eu sou parte dela, eu quero contribuir, não é só financeiramente, sabe? Não é só o seu dinheiro, não é só isso, não, eu faço parte, é meu, sou eu, faz parte de mim e eu faço parte da igreja. Quando você entende isso, você começa a olhar para todas as atividades da igreja como sendo algo que faz parte da sua vida pessoal. Quando você começa a enxergar a igreja como algo, como parte viva do seu dia a dia, pronto. Você está começando a entender o corpo de Cristo. E há alguma coisa, e há um mistério assim maravilhoso, porque quando a gente lê o texto da Santa Ceia, tem uma parte que fala assim, ó, que há entre os irmãos, que havia entre os irmãos muitos fracos e doentes, e até muitos que morriam, porque não discerniam o corpo de Cristo, ou seja, não entendiam o que era o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? Se não várias pessoas que entenderam o evangelho, que entregaram a sua vida para Jesus e estão vivendo de acordo com a palavra, estão trabalhando para viver de acordo com a palavra dentro da igreja local e através da igreja local, né? Domingo agora, o Dilmar falou assim, nossa, foi linda a palavra sobre o corpo, ele falou muito sobre o corpo de Cristo também, sobre agir no corpo, né? Sobre um corpo vivo, porque às vezes a gente nós estamos nas igrejas e as igrejas estão mortas. Por quê? Porque as pessoas estão ali, as pessoas que estão ali se reúnem, elas acreditam na mesma coisa, elas falam parecido, elas se vestem parecido, e aí tá todo mundo parecido um com o outro, e tá todo mundo naquele, sabe, naquele grupinho ali. Não! A igreja, o propósito da igreja é estabelecer o reino de Deus na terra. Tanto é que a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que um embaixador faz, né, com relação ao seu país, no outro país onde ele está? Ele representa, né, a embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Naquele pedaço é Brasil. Vale as leis do Brasil, é o Brasil, é ali. Então, nós temos que entender que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, não dá para nós sermos uma igreja
que não se movimenta, que não é um corpo realmente vivo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça. Como que a cabeça... tudo flui da cabeça. O direcionamento, os comandos, tudo flui da cabeça. Mas como eu também falei lá na primeira aula dessa série, se o corpo não funcionar bem, se o corpo não atender o comando da cabeça, vai ficar ruim, vai dar ruim, não vai dar certo, não vai funcionar. Então não adianta eu ter uma brilhante ideia, não adianta o cabeça ter, né? O cabeça é Cristo, que é alguém mais, alguém mais perfeito, nem tem, né, gente? Mas você quer, dá para entender que não tem imperfeição, que não tem dúvida alguma do comando, porque Cristo é o cabeça. Cristo vem do céu o comando. Mas se o corpo não manifesta esse comando, se o corpo não se expressa nessa terra, não se expressa na cidade, não se expressa no local onde ele está implantado, não vai adiantar nada. Então, nós hoje, nós, como um amor de família, e eu espero que isso não seja um amor de família, seja corpo de Cristo mesmo, seja qualquer igreja local, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser um organismo vivo na nossa comunidade. Itajubá precisa entender que existe um corpo de Cristo, que existe uma igreja que realmente demonstra, que realmente expressa aquilo que Cristo expressaria se ele estivesse aqui hoje. O que é que a gente pode fazer? Nós estamos esse mês dando uma força na campanha Sem Limites para o Amor, lá para o abrigo Anjo Acolhedor. Não dá para simplesmente nós, Edmar, Tati, pastora Edmar, pastora Tati, lança a campanha, fala da campanha, fala do abrigo, faz um vídeo, filma lá, vai alguém lá, filma, vai lá, filma o abrigo, mostra tudo, tal. E aí, quando vem a campanha colocada, a gente simplesmente fala, não é para mim, não. Eu não tenho dinheiro, não. Não! Eu tenho que fazer parte disso. Há um comando, há algo que Deus colocou no nosso coração, e do nosso coração tem que fluir para o coração de vocês. Então, poxa, eu não posso dar R$100 por mês durante 12 meses, mas eu posso dar tanto, mas não posso dar nada, mas eu posso correr atrás de alguém que vai poder fazer isso. Se eu conseguir é mais um que vai estar lá abençoando aquelas crianças. Nós somos um amor de família, nós precisamos trabalhar as famílias. Imagina quanta deficiência de visão de família as crianças que estão num lar, num abrigo, né? Que estão fora do convívio familiar. Por quê? Já estão fora do convívio familiar porque já houve um problema sério para a justiça tirar a criança debaixo da autoridade de um pai, de uma mãe. Então, assim, o que é que a gente pode fazer nessa campanha como corpo de Cristo e ser participante disso que nós estamos fazendo? Nós vamos ter a inauguração da nossa igreja. Oficialmente, a nossa inauguração vai ser dia 18/6. Nossa, nós estamos, o pastor lançou domingo, né, que a partir de segunda-feira nós estaríamos até o dia 18 em jejum e oração. Não tem como eu não estar participando. Gente, é isso que Coríntios lá fala. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque não discerne o corpo, não entende o corpo, não se alinha ao corpo, não se enxerta no corpo. Então, tem uma ordem da cabeça, tem algo fluindo, o sangue está fluindo, tal. Eu pego e estanco aqui meu dedo, prendo aqui o meu dedo, por exemplo, vai ficando roxo, vai apodrecer. Por quê? Porque está parado, o sangue está parado ali, o sangue precisa fluir, a vida precisa fluir. Então, você, todos nós temos que fazer parte ativamente do corpo de Cristo, dentro de uma igreja local, onde Deus te plantou, onde o seu coração ali alinha com os princípios daquela liderança, alinha com os valores daquela igreja, alinha com o tipo de trabalho daquela igreja, e você precisa frutificar naquele lugar.
Mesmo, como eu falei, não precisa às vezes falar nada, mas você está ali, você participa, você investe do seu dinheiro, você dizima, você oferta, você lava a cadeira se precisar, você lava banheiro se precisar, você vai entregar folheto se precisar, você vai divulgar, você vai dar um bom testemunho, você vai ser carinhoso, você vai ser amoroso, você vai ser transformado todos os dias e ser um pouco melhor todos os dias, como mulher, como marido, como filho, como patrão, como funcionário. Então, isso é fazer parte, isso é estar ativamente, participando ativamente do corpo de Cristo. E isso é o papel da igreja, porque quando nós agimos assim, cada vez um pouquinho mais parecidos com Cristo, e nós fazemos do ambiente onde nós estamos um ambiente acolhedor, um ambiente que inspira quem está por perto, sem precisar falar muito. Se precisar, a gente fala, mas é no nosso agir, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos que as pessoas vão vendo Cristo em nós ou não vendo Cristo em nós. Então é muito, muito importante que a gente entenda isso. E para a gente finalizar, antes da gente finalizar aqui, eu quero ler com vocês 2 textos que, assim, eu acredito que resuma esse tema de hoje, né? Sobre você ser mais participante ativo, ser um organismo vivo, uma célula viva no corpo de Cristo. Que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. 3, 4 e 5. Está escrito assim, ó. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Então vamos lá. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Nada. Nada é nada, tudo é tudo, nada é nada. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E aí aqui já vai um alerta, não tem nada a ver com baixa autoestima, mas é você olhar por quê? Porque está falando ali de ambição e de vaidade. O que está querendo dizer ali? Você deve considerar o outro, ou seja, você deve sempre entender que o outro tem algo para te oferecer. Aprenda com os outros, se complete no outro. Considere que o outro também tem algo para oferecer, que você não é o dono da verdade, que você não é a dona da verdade, que aquilo que os seus olhos acham lindo e maravilhoso, o outro vê de outra forma, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, não é para fazer nada. Ah, eu fiz tal coisa na igreja e o que eu fiz ficou ótimo, o que o outro fez não ficou tão bom. Não é para fazer por ambição egoísta nem vaidade. Por que que a gente fez algo? Por que que eu arrumei tal coisa? Por que que eu limpei tal coisa? Por que que eu comprei alguma coisa? Por que que eu ofertei? Por ambição? Por egoísmo? Por vaidade? Para dizer que eu contribuí? Não. Então, primeiro, não faça nada, nem dizimar, nem ofertar, nem limpar, nem ajudar, nem nada por ambição ou por vaidade. E considere os outros superiores a você mesmo. Ou seja, considere que o outro também tem algo para oferecer, que você pode sim aprender com o outro. Deixar o outro também contribuir, deixar o outro também ser fonte para outras pessoas. E cada um, versículo 4, e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ali, então, tá bem claro, ó. Cuide não somente dos seus interesses. Então, é para você largar tudo, largar sua mulher, seu filho, não, deixar de pagar conta, viver, ficar lá dentro da igreja. Não, não é isso. É cada um cuide dos seus próprios interesses, mas também cuide daquilo que é interesse dos outros. É aquela história, não adianta eu ver um necessitado, falar para ele, Deus te abençoe, orar por ele e mandar ele embora de barriga vazia.
né? Por outro lado, não adianta também eu ficar uma vida inteira dando cesta básica para uma casa, para uma família, e não ensinar aquela família a crescer, procurar trabalho, procurar amadurecer, procurar sair, ensinar, por exemplo, um planejamento financeiro, um orçamento financeiro familiar básico para que aquela família aprenda a administrar o seu salário, seus ganhos. Então, cuidar daquilo que é meu e cuidar daquilo que é interesse dos outros. E olha de que forma seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Então, de que forma que eu devo cuidar daquilo que é meu e daquilo que é dos outros? Da forma como Jesus cuidaria. Seja a nossa atitude, seja a atitude de vocês, a mesma atitude de Cristo Jesus. Olha que coisa. Então, tudo que nós formos fazer, deixa eu ver se eu separei aqui o outro versículo. Ó, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Olha só esse versículo. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E aí resume tudo que a gente tem falado até aqui. Tudo que nós formos fazer, se nós tivermos esse olhar de que, bom, eu vou fazer ou eu vou deixar de fazer, eu estou fazendo ou deixando de fazer para o Senhor. Então, por exemplo, tem coisas que eu tenho que fazer e tem coisas que eu tenho que deixar de fazer. Tenho que deixar de fofocar, tenho que deixar de ser alguém inflexível, tenho que deixar a murmuração, reclamação, tenho que deixar a falta de perdão, a amargura, tenho que deixar a fofoca. Então, eu vou deixar essas coisas por amor ao Senhor, porque tudo que eu fizer, seja por palavra ou por ação, eu tenho que fazer ou não fazer, sabendo que é para o Senhor, que existe um cabeça, e fazendo de acordo com o comando do cabeça, eu vou estar abençoando todo o corpo, onde eu estou inserido, e aí eu estarei sendo abençoada, estarei sendo abençoado, estarei sendo promovido, protegido, cuidado. Por quê? Porque eu estou fazendo ou deixando de fazer algo que precisa ser deixado de fazer, ou fazendo o que precisa ser feito, porque eu estou olhando para o Senhor, que deu um comando para o corpo. E eu estou inserido nesse corpo. Se eu estou nesse corpo, tudo de bom que acontecer no corpo vai vir para mim também. Então, a gente precisa entender isso. Colossenses 3,17. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. E tudo que vocês fizerem, seja de todo o coração, porque vocês estão fazendo para o Senhor e não para os homens. Amém, queridos? Bom, muita coisa, né? Desafio grande. É um desafio grande, sim, com certeza, né? A gente fazer, né? Como disse aqui o texto de Filipenses, com que a nossa atitude seja a mesma atitude de Cristo, né? Mas não é fácil no sentido de ser um grande desafio, que a gente quer às vezes usar os nossos próprios métodos, né? Mas é possível, não é impossível, é possível, com a graça e a ajuda do Espírito Santo, porque de nós mesmos, né? Como eu falei aqui o outro texto, confiar na força do nosso braço, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente isso, bater no peito, a gente se frustra bastante. Mas quando a gente conta, né, com o ajudador, com o Espírito Santo, humildemente ali diante do Senhor, a gente consegue, cada dia um pouquinho mais. Então, eu falei que nós íamos orar, que nós iríamos orar, e eu quero orar com você agora, então, por algumas pessoas que já tinham nos pedido oração, e abençoar a sua vida, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esses momentos, Senhor, por essas semanas que estivemos aqui compartilhando sobre esse tema tão relevante, Senhor. Tão relevante, tão importante para que nós possamos viver de forma saudável
nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo revelação de cada uma desses ensinamentos, de cada uma desses princípios, ó Deus, que o Senhor trouxe para nós hoje. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja uma terra fértil mesmo, e que nós permitamos que a Tua palavra nos exorte, nos corrija, nos oriente, nos transforme, Senhor, e que essa semente da Tua palavra possa realmente trazer muitos frutos para a glória do Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor, que podemos contar com a Tua ajuda, Espírito Santo. O Senhor é o ajudador, o Senhor é quem nos ajuda. De nós mesmos não conseguimos, de nós mesmos, quando conseguimos é vaidade, a gente bate no peito e acha que é melhor do que os outros porque a gente foi bonzinho ou boazinha. Mas não, Senhor, que não seja por vaidade, que não seja por orgulho, por soberba ou arrogância, mas que seja pelo Teu Espírito Santo, quebrantando o nosso coração humildemente todos os dias, para que cada dia um pouquinho mais estejamos mais parecidos com o Senhor, até que cheguemos à perfeita varonilidade, como diz a Tua palavra, até que cheguemos à estatura de Cristo. O desafio é grande, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, é possível conseguirmos. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro aqui pela pastora Marli, que teve o resultado dela de Covid positivado. Deus, restaura a saúde da pastora Marli, cuida dela, Senhor, restaura 100%, cuida de todos os detalhes, Senhor, traz ânimo e saúde novamente, Senhor, para o corpo dela, Pai, em nome de Jesus. Pai, ali a Stephanie, a avó dela, todas as questões que ela tem precisado resolver em Poços de Caldas, com todo o tratamento, Deus, põe a mão sobre a vida dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada pessoa, Senhor, por cada necessidade, Senhor, cada pessoa que está ouvindo agora esse momento, essa oração, e que está colocando aí diante do Senhor uma necessidade. Deus, vá de encontro, Pai. Entra, Senhor, agora nos hospitais, nos lares, nas casas, nos presídios, Senhor, e toca as vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que haja restauração, que haja transformação, que haja vida do Senhor, Pai, sobre cada pessoa que essa palavra alcançar. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos e nós agradecemos, porque o Senhor é fiel e o Senhor e a Tua palavra é verdadeira, e o Senhor diz que o Senhor cuida de nós. Então nós te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Mesmo quando nós não percebemos, nós decidimos crer que o Senhor está no controle, que o Senhor cuida sim de nós e que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém e amém. E que você tenha realmente, como a gente sempre fala, um amor de família. Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.